Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo do especial do NBB 23-24 aqui no Duas Saídas e agora vamos falar do maior vencedor da história da competição, vamos falar de Flamengo. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no Duas Saídas e não esquece de comentar o que você acha que vai acontecer com o Mengão nessa temporada. Porque, vamos lá, é o maior vencedor? De fato, tem mais títulos do que todos os outros campeões juntos. Mas não chega não consegue o título, não consegue vencer há 2 temporadas. O César Franca conseguiu os 2 últimos títulos, é o atual bicampeão do NBB, e o Flamengo, na temporada anterior, parou na semifinal e foi inclusive varrido na semifinal pelo São Paulo. Pelos critérios normais, por mérito esportivo, o Flamengo não conseguiu nem a vaga na BCLA, na Basketball Champions League Américas, o principal torneio continental aqui de toda a América, na verdade, não só da América do Sul. Então, para a realidade do Flamengo, chegar apenas em semifinais, em não conseguir vencer o título por mais de 2 anos, é algo que já incomoda, é algo que já preocupa. E aí o Flamengo faz o que sabe fazer de melhor, que é gastar o maior orçamento do NBB. O Flamengo tem muito dinheiro em comparação à maioria das demais equipes e com isso montou mais uma vez um elenco recheado de grandes nomes para quem sabe retomar a dominância no basquete brasileiro, retomar o posto de melhor time aqui do nosso país. E olha, eu vou falar para você, tem algumas contratações do Flamengo que saltam os olhos, seja pelo renome, seja pela criatividade até, inclusive. E só lembrando, né, eu tô com a camisa do Milan aqui porque era o mais próximo rubro-negro que eu tinha aqui em casa na hora da gravação desse vídeo. Então vamos pro elenco do Flamengo, vamos repassar toda essa galera que vai jogar lá no Rio de Janeiro, começando pela armação. Scott Machado e Franco Balbi, 2 contratações para essa temporada, Flamengo mudando bem ali essa linha de armadores. Nas alas, 2 renovações, Gui Deodato e o Coelho, argentino, chegaram o Didi, brasileiro, ala que tentou a sorte na NBA, jogou na Austrália também muito tempo, e o Felipe Mota, jovem que estava no Fortaleza. Para os pivôs, Gabriel Jaú e Olivinha ficaram e chegaram Mike, Marco Filipovic, um reforço húngaro para o Flamengo, Diarra, um reforço maliano para o Flamengo, e o Lucas Mariano, o atual MVP da competição, que chegou do Franca. Treinador segue com o Gustavinho, segue sendo o Gustavo De Conte. Bom, vamos lá, é um Flamengo com algumas peças que ficaram em relação ao último ano. Gui Deodato, Coelho, Jaú e Olivinha. Mas não dá pra gente dizer que ficou uma grande base, uma grande espinha dorsal desse Flamengo. Muita coisa mudou. A começar pela armação, né? Vildossa saiu, Fischer saiu, chegaram Scott Machado e o retorno do Franco Balbi. O Flamengo, com isso, Primeiro, na figura do Franco Balbi, recontrata um ídolo e que mais do que um jogador importante historicamente para o Flamengo, ele foi o principal armador da Argentina na última temporada jogando pelo Boca Juniors. Então ainda também contrata um jogador de altíssimo nível que o Gustavinho gosta, que a torcida do Flamengo adora, para botar ordem na casa, né? Literalmente retomar os tempos áureos, os tempos de glória. Scott Machado é americano, naturalizado brasileiro, ficou muito tempo na D-League tentando uma vaga na NBA, fez até um outro jogo, algumas partidas na seleção também, mas nunca com uma grande constância, e é um cara que é ágil, é explosivo, é alto para a posição, só que, sinceramente, eu não sei como ele vai render aqui no Brasil. Tem tudo para funcionar, mas acredito que só a partir de um determinado momento de adaptação. O basquete que o Scott Machado disputava em D-League, depois também jogou na Austrália, é bem diferente do basquete daqui em termos de intensidade, em termos de estilo. Talvez ele leve algum tempinho para se adaptar. Qualidade é óbvio que ele tem, tá? Novamente, atleta de seleção, chegou a pegar há muito tempo em D-League, figurar ali em treinamentos de NBA também, então qualidade ele tem, mas acho que essa adaptação será um pouco necessária. Vantagem, se o torcedor do Flamengo tem saudades da época de Iago e Balbi dividindo a armação do Flamengo, Scott Machado e novamente Balbi podem sim atuar ao mesmo tempo, têm características complementares e tenho certeza que em determinadas situações de jogo Gustavinho irá utilizar os seus 2 armadores. Na ala, Gui Deodato, renovado no Flamengo,
é um dos principais jogadores, não só da posição, é um dos principais atletas no Brasil, ponto. É um dos grandes nomes desse NBB, está em altíssimo nível, já esteve ano passado, tem tudo para continuar nessa temporada. Ele começou muito novinho no NBB e nesse momento que eu gravo o vídeo, a Liga está soltando de tempos em tempos, a cada 2 dias, a lista, os top 10 por fundamentos, por minutagem, por jogos no NBB. E o Gui Deodato, como começou muito jovem, ele figura no top 10 de algumas coisas. Só que ele ainda tem muito chão pela frente, então pode ter certeza que o Gui Deodato é um cara que quando aposentar vai estar no top 10 de quase tudo do NBB. E olha lá se não tiver top 5, por aí. Por essa coincidência de ter começado muito novinho, ele praticamente começou sua carreira profissional junto com o NBB. E agora ele, de fato, está no melhor momento da carreira, é um pontuador nato, explosivo, muito forte na defesa no 1 contra 1 também, é um grande jogador, é o grande nome do Flamengo hoje, principalmente se a gente for considerar as manutenções em relação ao ano passado. Outro que ficou, Coelho, argentino também, um cara muito competente ofensivamente, contribuiu muito, salvou muito o Flamengo de situações complicadas ano passado, né? Novamente, o Flamengo não rendeu muito bem, e o Coelho foi uma constância ali diante de companheiros irregulares, inclusive companheiros argentinos, né, conterrâneos dele. O Flamengo apostou em muitos argentinos no ano passado. O Coelho foi o que mais se sobressaiu e ficou mais uma vez na Gávea. Didi, ala, jogou no Franca há muito tempo, flamenguista assumido, passou 2 temporadas na Austrália, na verdade. Depois foi para a NBA, teve problemas com lesão, com doping, depois acabou na D-League e não retomou o protagonismo, não retomou o papel que se esperava nem no basquete internacional, nem na seleção. O Didi é algo que eu vou acompanhar com certa curiosidade por esse Flamengo. Por quê? Ele é muito intenso, ele é rápido, ele é forte, ele é muito bom defensivamente, todas as características que agradam o Gustavinho, então nesse ponto ele tem tudo para dar certo. Mas eu acho que falta um pouco daquela garra, daquela intensidade que a gente via no Didi lá atrás. Parece que vem dos jogos mais recentes, as temporadas mais recentes do Didi, sumiu um pouquinho. E pode ser de fato impressão de quem tá vendo de fora, pode, tá? Pode realmente. Mas parece que sumiu um pouquinho aquele brilho, aquela gana, aquela garra que o Didi tinha, que o caracterizou tão bem em Franca, que o credenciou a jogar na seleção, jogar o Mundial de 2019. Então, se o Didi tiver de fato com esse ímpeto, com essa gana, com essa garra, é um reforço de muita qualidade, um reforço muito bom para o Flamengo, que tem tudo para dar certo. Caso contrário, talvez ele perca algum espaço, perca alguns minutos. Por fim, Felipe Mota, que estava no Fortaleza Basquete Cearense, é um ala muito rápido, alto também para a posição, então ele consegue ter vantagem física nesse sentido, mas ele é mais conhecido pelo fenômeno nas redes sociais. Ele é muito grande, e principalmente no TikTok, no Instagram também tem muitos seguidores contando todas as suas aventuras, suas passagens, suas experiências no basquete, principalmente no basquete de base, quando ele estava na Europa. Então, é um cara que ainda não estourou no Brasil, veio para o Paulistano, não explodiu. No Fortaleza, quando achávamos que teria mais espaço, não explodiu nem na LDB. E foi uma aposta até curiosa do Flamengo. Eu vou falar mais um pouquinho para frente sobre essa e outra contratação do Flamengo para esse ano, mas foi um pouco curioso. De qualquer maneira, é um cara que ainda tem potencial, ainda é muito jovem, pode de fato explodir, características físicas tem, então vamos ver o que vai acontecer com ele nessa temporada. Agora vamos passar para os pivôs, que é a posição mais recheada desse Flamengo, por incrível que pareça. Gabriel Jaú é o primeiro ali que remanesceu, é um dos principais defensores do país, e eu não digo apenas entre pivôs, é um dos principais defensores também de todo o NBB, considerando todas as posições. Já passou aquele tempo da dúvida se o Jaú ia migrar para a ala ou se ele ia ficar como pivô. Ele está cada vez mais pivôzão, cada vez mais 5, só que ágil, com chute do perímetro, às vezes, uma defesa muito forte, muita intensidade, às vezes até demais também, que até ele acaba cometendo às vezes umas faltas que não precisa e saindo do jogo eventualmente, mas é um pivô de elite no Brasil, não à toa, figura sempre na seleção, estava na lista maior, né, dos convocados para o Mundial, acabou sendo dispensado num dos últimos cortes, mas é um cara que de fato joga, mas é um cara que de fato aqui no Brasil sobra
sobra um grande nome do basquete brasileiro, tá ali no Flamengo, e que foi bem ano passado, tá? Aquela dúvida que às vezes fica quando um jogador passa muito tempo num clube e depois se transfere, foi completamente e muito rapidamente também superada pelo Gabriel Jaú quando ele saiu do Bauru e foi para o Flamengo, permanece na Gávea por mais um ano. Outra permanência, Olivinha, maior reboteiro da história do NBB, o mestre duplo-duplo, um cara muito identificado com a torcida do Flamengo, né, o deus da raça e tudo mais. Também um jogador há mais tempo nesse elenco, vestido a camisa do Flamengo, só que a intensidade dele, até por conta da idade, vem diminuindo ao longo dos anos e seu papel em quadra também vem caindo. A tendência é que a gente continue nesta decrescente, com o Olivinha focando em determinados momentos, determinados pontos do jogo. Não veremos mais o Olivinha jogando 30 minutos por partida, isso é algo que já ficou no passado, ainda mais agora com uma concorrência enorme, uma concorrência desse tamanho, mas o Olivinha ainda é fundamental para o Flamengo, tem uma identificação muito grande com a torcida. Claro, ainda mete bola, calibragem ali de 3 pontos principalmente, senso de posicionamento para pegar rebote está sempre em dia. Um reforço na posição, primeiro um brasileiro, Mike. Mike chegou do Corinthians, já passou também por Paulistano, várias outras equipes o Mike já jogou. E, cara, é um reforço que tem sido falado bem pouco do Flamengo, viu? Porque encaixa como uma luva. Mike é um cara muito intenso, muito bom defensivamente e que faz um trabalho sujo, que não aparece nas estatísticas, ele é muito voluntarioso. Aquele cara que você fala, joga pro time, tá sempre fazendo aquele bloqueio indireto, tá sempre fazendo aquele box out, tá sempre... e com muita qualidade, é um dos melhores disso no Brasil, nesse tipo de função, que não aparece tanto assim nas estatísticas, pelo menos nas estatísticas totais. Mike é um cara fundamental, foi fundamental por onde passou e tenho certeza que vai continuar assim no Flamengo porque encaixa, tá? É algo que você vê perfil dos times do Flamengo comandados pelo Gustavinho e o que o Mike apresenta por suas equipes dá match, né? Então pode ter certeza que o torcedor do Flamengo, principalmente aquele mais atento, que não se apega tanto assim a números, porque ele não é um super pontuador, pode ter certeza que vai gostar muito, o Mike vai ser muito importante nessa temporada. E agora um outro reforço do Flamengo para a posição, um reforço que vem do leste europeu, da Hungria, Marco Filipovic. Foi um dos últimos a ser anunciado semanas atrás, e eu seria mentiroso aqui se eu bancasse para vocês que eu super conheço o jogador. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu tenho certeza que muita gente também não. Mas indo atrás, né, do que ele é capaz de fazer, de toda a sua carreira, analisando um pouco mais a fundo com o que temos de material disponível aqui, é sempre bom ressaltar isso, é um cara, um pivô leve, joga ali na 4, pode fazer a 5 também, tem um chute de fora bem calibrado, mas também agride a cesta, consegue criar o próprio arremesso vindo do perímetro para dentro, então ele pode incomodar nesse ponto também. E no ataque, pelo menos nos highlights, ele lembra um pouco o Léo Demétrio, que é um cara que fez falta no Flamengo depois que saiu de lá, que encaixou muito bem também com o Gustavinho, até naquelas formações com 3 caras grandes, então pareceu que ele pode fazer esse tipo de função. Claro, eu até falei isso no Twitter, nos highlights todo mundo é Michael Jordan, tá? Mas pode sim ter sido uma peça bem interessante, os números dele são legais, ele passou por ligas muito importantes na Europa, Espanha, Turquia, entre várias outras, também é uma peça importante na seleção da Hungria, que embora não tenha assim tanta expressão, ele é de fato um dos principais jogadores. Curioso, o Flamengo é com uma atração internacional, nunca um húngaro tinha jogado pelo NBB, aliás, nunca jogou, né, não começou ainda, então veremos esta atração diretamente do leste europeu aqui no Brasil. Outro reforço também de um país que nunca teve representantes por aqui, Nitio Diarra, pivô de Mali, país africano, ele é maliano, jogou a última LDB pelo Minas. É um cara ainda muito jovem, uma força bruta, tá? Ele é um cara explosivo, protege o aro muito bem. Ofensivamente ele deixa um pouco a desejar, aproveitamento baixo nos arremessos, até perto do aro, inclusive. Lance livre dele também não é bom. Mas é um cara muito explosivo, muito atlético, muito forte, que pode sim evoluir no Flamengo. Ele se encaixa na mesma categoria do Felipe Mota, que eu vou falar daqui a pouquinho, depois do último reforço do Flamengo, que deveria ser o principal, que é o Lucas Mariano. MVP do NBB, campeão, bicampeão pelo Franca, o pivô mais dominante do Brasil, de fato, já há alguns anos por aqui, mas foi pego no exame antidoping com substâncias para controle de peso
e a pena dele foi bem alta, foi bem pesada. Ele deve jogar pelo Flamengo apenas a partir do final da primeira fase do NBB. Então, ainda que ele esteja lá nos momentos decisivos, o Flamengo vai ter que alcançar esses momentos, vai ter que se colocar em uma boa situação nesses momentos decisivos sem o Lucas Mariano. Dispensa apresentações, quando enquadra vai ter um impacto, se mantiver o nível quando jogou por São Paulo e Franca, um impacto absurdo, tem tudo ali para ser um dos grandes nomes do Flamengo, mas por pouco tempo nessa temporada devido ao problema dele por doping. Qual que é a grande questão do Flamengo? A gente não sabe o que são as duas questões do Flamengo, né? A primeira, a gente não sabe o que o Flamengo vai jogar. O Flamengo está inscrito no NBB, de preparação, disputou alguns amistosos e o Campeonato Carioca, que tem um desnível muito grande entre seus participantes, é até uma vergonha para a Federação do Rio de Janeiro um campeonato desse. O Flamengo vai disputar o NBB, o Flamengo pode ainda participar de alguma competição internacional, não será a Sul-Americana, que ele originalmente teria a vaga via NBB por causa do imbróglio entre Liga e CBB. Existe a possibilidade, a partir ali de negociações, de meios políticos, novamente, porque por mérito esportivo o Flamengo não alcançou essa vaga, de disputar a Basketball Champions League Américas. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas existe essa chance ainda. E também, obviamente, o torneio brasileiro da CBB. O Flamengo foi um dos principais entusiastas desse torneio, foi o principal clube que forçou ali a conversa, que forçou a negociação, que bateu no peito e falou: esse torneio tem que ser criado, a gente tem que fazer, a Liga tá com um problema XYZ, a gente vai e é isso aí. E o Flamengo foi ali uma das principais forças, um dos principais argumentos, até quando se olhava, putz, quem que vai participar, quem que vai jogar desse torneio? O Flamengo estava sempre ali como o principal expoente ao lado também do Cruzeiro, que foi o campeão na temporada passada. E aí se encaixam principalmente as contratações de Felipe Mota e Diarra. São dois caras muito jovens, são dois caras que a sua maior experiência até agora foi ou em LDB ou em torneios de expressão menor, ou minutagem reduzida em NBB, como é o caso do Felipe Mota. A contratação do Diarra foge muito o perfil do Flamengo por ter gastado uma vaga de estrangeiro em um cara ainda muito jovem, muito cru, numa posição com uma concorrência altíssima. Então a tendência é que ele tenha esses dois caras também para ter um norte no time quando precisar poupar. Quando precisar jogar partidas em que o desnível técnico é maior, em precisar partidas em que a vitória é quase certa, você não precisa colocar todo mundo ali o tempo inteiro, esses caras talvez tenham mais espaço. Qual que é o segundo ponto, a segunda dúvida do Flamengo desse ano? A mesma de sempre quando se monta um novo elenco com o Gustavinho. Ele é um cara extremamente vitorioso, não precisamos relatar a longa lista de conquistas dele aqui, mas ele, principalmente a nível nacional, tem um estilo de jogo muito específico, que funciona principalmente quando o time não tem grandes estrelas ou grandes jogadores que precisam daquela bola na mão o tempo inteiro, que precisam jogar 35 minutos por jogo para render e ter um altíssimo volume. Tá? Ele troca muito, ele gosta muito dessa intensidade, minutagem reduzida e distribuída entre boa parte do elenco. Isso nem sempre funciona. Tá? A gente vê, Vildoça não encaixou, Brandon Robinson não encaixou, além de Dar Tucker não encaixou direito também. Então sempre existe essa questão de como vai ser o encaixe do Flamengo do Flamengo de Gustavinho com um novo elenco. Acredito que para essa temporada, ainda mais pelas manutenções, né, de Guideodato, Coelho, Jaú, Olivinha, e pelo perfil dos caras que chegaram, considerando o Balbi como uma chegada, né, que na verdade é um retorno, vejo o Flamengo com uma empolgação maior, com uma expectativa, um teto maior do que o ano passado, que realmente foi um ano que o Flamengo não convenceu. Chegou em altas posições na primeira fase porque é o Flamengo, tá? Porque tem um elenco muito grande, porque na maioria das vezes acaba ganhando por força bruta, por qualidade a mais mesmo de elenco. Mas quando a situação começou a se equiparar, o Flamengo teve muita dificuldade e é tudo que o torcedor não quer, é ver uma situação dessa se repetir nesta temporada. Como sempre, o Flamengo é um dos favoritos a vencer o NBB e todas as outras competições que disputar. Até porque o SESI Franca, o atual bicampeão, teve muitas mudanças. Minas, um dos principais concorrentes, segue com nesta prateleira, neste patamar, mas também com mudanças. São Paulo também teve algumas alterações. Então o Flamengo ele vai chegar para um NBB
meio remodelado? Sim, mas seus adversários também. Isso iguala um pouco as ações, e o Flamengo, com um elenco desse tamanho, com jogadores dessa qualidade, com uma comissão técnica tão experiente também, não tem como não colocá-lo na primeiríssima prateleira desse NBB como um dos grandes favoritos ao título. A ver também como o Flamengo vai dosar esse elenco, novamente voltando na questão dos vários torneios, por ser a maior primeira fase da história, 36 jogos só nessa primeira fase. Então vamos ver como é que o Flamengo vai dosar essa minutagem, essa intensidade dos seus jogadores para chegar todo mundo na reta final, inclusive com o retorno de Lucas Mariano, com todo mundo jogando bem. É o que o torcedor quer ver, e na verdade o que todo mundo também quer ver é mais do torcedor do Flamengo no ginásio. Esse é o último pitaco que eu tinha para dar nesse vídeo. Chama atenção o baixo público do Flamengo no basquete nos últimos anos. Tudo bem, é um torcedor que está acostumado a sempre levantar taças, a sempre ganhar títulos, mas é um pouco esquisito até uma presença tão baixa do torcedor, principalmente nas últimas 2 temporadas aí pós-pandemia. O Flamengo tinha bons times, o Flamengo era favorito aos seus títulos, embora tenha passado por alguns problemas, tinha grandes jogadores e ainda assim a média era bem baixa, bem aquém do que se espera de uma grande torcida como é a do Flamengo. Bom, quando faltava só o encerramento da análise do Flamengo, a câmera parou, a câmera desligou, mas tudo que tinha para ser dito foi dito, ainda foi gravado no momento certo, então eu só estou fazendo esse arranjo, essa gambiarra aqui, para pedir novamente o like de vocês, se inscrever no canal aqui no Duas Saídas, porque teremos vídeos nos próximos dias sobre as demais equipes que participarão do NBB. Muito obrigado, até a próxima, falou!